Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre os transtornos da ansiedade. Não saia daqui e não troque de vídeo, fique aqui porque você está exatamente no canal Projeto Força para Viver. Que alegria estarmos juntos. Vem aí mais um vídeo para nós. A ansiedade é uma emoção normal e comum a todos nós. Ela exerce um papel importante para a nossa sobrevivência, sendo responsável pelo nosso mecanismo de luta ou então fuga, quando estamos diante de uma situação que interpretamos uma ameaça. A ansiedade faz com que antecipemos a ameaça futura por meio de nossos pensamentos, os quais geralmente são negativos, gerando vários sintomas, como por exemplo, boca seca, aumento da frequência cardíaca, respiração curta e ofegante, tremores, sudorese e entre outras reações. Exemplo, tem uma palestra para fazer e um evento que não tem um controle total de como será. Então eu posso ter vários pensamentos. E se não gostarem? E se eu não souber responder alguma pergunta? E se me der um branco? Que me deixarão ansioso, gerando algumas reações fisiológicas. Quando a ansiedade aparece de forma extrema, acaba gerando grande sofrimento, podendo desencadear em um transtorno psicológico. Os transtornos de ansiedade são classificados da seguinte forma, segundo o DSM-5. Transtorno do pânico. Ele é caracterizado por constantes ataques de pânicos, no qual o indivíduo teme que eles ocorram novamente e que pode desencadear ou não um outro transtorno, agorafobia. Agorafobia, que é o medo de ficar em locais desconhecidos ou que podem ser difíceis de escapar, como ambientes lotados ou lugares em que a pessoa se sinta insegura. Fobia específica, como o próprio nome diz, são medos diferentes a um foco específico, como medo de altura, medo de insetos e etc. Fobia social, que se refere ao constante medo de interagir com outras pessoas e ser avaliado por elas. Transtorno de estresse pós-traumático. É um distúrbio de ansiedade que afeta pessoas que sofreram traumas muito grandes, geralmente envolvendo ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Presenciar, por exemplo, a pessoa passa a sentir medo em situações do seu cotidiano. A pessoa geralmente revive a situação estressante em sua memória, passando a sentir novamente a dor e o sofrimento que passou no momento, como se aquilo estivesse acontecendo no momento, causando nas pessoas repercussões no campo fisiológico e também emocional. Já o transtorno de ansiedade generalizada, que nós chamamos de TAG, que tem como característica principal a preocupação persistente e excessiva a respeito de várias áreas de sua vida. Enquanto que o transtorno de separação, que é relacionado à separação das figuras importantes, como por exemplo cuidadores e etc. Outro, mutismo seletivo, que é quando a pessoa se recusa em falar em determinadas situações. Isso tudo que eu acabei de mencionar está, portanto, de acordo no DSM-5. Bom, só para se ter uma ideia, a ansiedade atinge cada vez mais pessoas, principalmente no nosso Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, publicou no ano de 2017 um relatório revelando que os transtornos de ansiedade atingem um total de 264 milhões de indivíduos. Desses, 18 milhões são brasileiros.
Os dados mostram, inclusive, que a população brasileira é a mais atingida, totalizando cerca de 9,3% da população com o diagnóstico. Quem vive ou já viveu períodos de ansiedade provavelmente irá concordar que a sensação é de que estamos sufocados ou até mesmo presos em um turbilhão de sensações ruins. Já dizia o sábio Salomão, na Bíblia, palavra de Deus, o coração ansioso deprime o homem. Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade é tentar resolver problemas que ainda não aconteceram e que em grande parte nunca acontecerão. A ansiedade, ela é inútil, pois além de não nos ajudar a resolver o problema de amanhã, ela nos enfraquece hoje. E se tivermos de enfrentar de fato o problema, a ansiedade desgasta porque leva a sofrer duas vezes. Primeiro, sofreremos antes e teremos que encarar o sofrimento novamente quando o problema aparecer. O apóstolo Pedro, na palavra de Deus, nos dá uma dica preciosa. Ele diz assim, em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Posso lhe afirmar que nem sempre é fácil lançar o que nos causa ansiedade nas mãos do Senhor. Por vezes, entregamos nossos anseios em oração, mas na primeira oportunidade que temos, agimos por conta própria. Não é assim? A ansiedade, ela é contrária também à confiança em Deus. É necessário pedir que o Senhor nos acalme e nos ajude a confiar. É importante sempre termos em mente a instrução do apóstolo Paulo. Escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Os motivos que provocam ansiedades podem ser os mais diversos. Exemplo, um pequeno imprevisto, a preparação de uma festa, ou a resposta de um exame de tratamento médico, mas nenhum deles é pequeno ou grande demais que não possa ser colocado nas mãos do Senhor, que conhece o seu coração, que conhece a sua vida. A ansiedade pode também ser resultado de preocupação com coisas materiais. Isso é óbvio. O evangelista Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 31, descrevem a respeito dessas necessidades materiais, deixando claro que Deus cuidará do nosso sustento. Então, por que ficar preocupado? A ansiedade, ela também pode ser resultado de olhar apenas para as circunstâncias e não para Deus. Pode ser. Existem situações que parecem não haver solução e é natural que o nosso coração ele fique aflito. Mas lembre-se de que não há nada em que Deus possa agir. Guarde isso para o seu coração. Deixamos a ansiedade nos dominar quando esquecemos que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20. É certo que nem sempre nossa oração será respondida da maneira que queremos. Mas o ato de orar e fazendo isso com toda a sinceridade, aproxima-nos do nosso Pai Celestial e nos prepara para aceitar a sua vontade, que é soberana, que é boa, que é agradável e também perfeita. Por isso, se você tem de alguma forma enfrentado situações em que a ansiedade parece tomar conta,
não tente lidar sozinho. Busque ajuda. Procure amigos, familiares, líderes espirituais, profissionais da saúde que possam lhe ajudar. O tratamento é feito com o psiquiatra e o acompanhamento psicológico. Muito importante. O sofrimento e o prejuízo que a ansiedade pode trazer é grande. Contudo, as possibilidades de tratamento e melhora também são reais. Então, pare de sofrer. No Salmo de número 94, no verso 19, o salmista declara: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Não deixe a ansiedade controlar você. Busque ajuda para que você possa viver com mais qualidade de vida e melhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 7. Que essa paz, que é inexplicável, alcance o meu, o seu e os nossos corações, sem ansiedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí os seus comentários, deixa o seu joinha, o seu like, compartilhe com outras pessoas. Vai ser muito importante alguém que você até mesmo conhece, que está passando por um problema tão sério que é essa questão da própria ansiedade. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Bye.